Lembrando aí quem está no Instagram, se quiser participar ao vivo com a gente aqui, para vocês poderem fazer perguntas, tem um link no meu Stories, tá? Do Zoom. Aí você vem direto para cá com a galera no Zoom, beleza? Então, a gente inicia hoje, então, a nossa terceira live sobre a fisiologia do meditante ou da meditação, e como subtítulo de o meditar como um atributo humano, né? Aos que estão nos acompanhando por aqui, sabe que a sequência de lives aqui nós estamos fazendo, antecipando a imersão, que é esse curso de 4 dias, semana que vem, sempre de graça, ela tem uma tese, né? Esses 5 encontros nossos aqui tem uma tese. Quem está desde a segunda-feira, né? Hoje é quarta, entende que talvez alguns tenha ficado mais evidente que a tese, ou a hipótese, melhor dizendo assim, é que primeiro nós identificamos no encontro de segunda-feira, na história da meditação, em vez de traçar essa linha clássica, né, que é construída no século XX, a identificação de 2 meditantes, né? Um primeiro que eu chamo de mokshiano, que é aquele meditante idealista que busca transcendências, né? Tendo em vista uma metafísica, um lugar além da fisicalidade. Ele entende esse mundo, então, como um mundo fenomênico que obscurece, né, o corpo sempre ou como um templo onde habita uma alma imaculada, ou um lugar de purificação, para que então essa alma imaculada, esse eu maior, Purusha, o nome que você queira dar para isso, a gramática é indiferente, Brahman, revele uma sabedoria priorística de quem nós verdadeiramente somos. É o que eu chamo de meditante mokshiano. Ele, então, produz em si, em todos aqueles que operam em torno dele, um meditante ideal, que ele vai batalhar a vida inteira, comprando curso, fazendo workshop de cabeça para baixo, lendo livro, aprendendo outras línguas, viajando para outras cartografias, tentando encontrar esse meditante ideal. Em geral, ele está num arquétipo daquele yogi, daquele meditador, dentro de uma caverna nas montanhas do Himalaia, longe, afastado da sociedade. É um mecanismo de defesa, né? Porque a vida dele está insuportável, então ele começa a idealizar um outro lugar para chegar. E o carrinho dele é a meditação. O meditante ideal vai também idealizar a experiência da meditação. Ele vai produzir, então, uma meditação idealizada. Todo meditante ideal tem uma meditação idealizada. Pode estar circundando em torno de um método, de uma escola, de uma tradição, de uma linhagem, que comporta, em geral, um conhecimento dentro de uma escritura que é sagrada, perene, absoluta, perfeita em si mesmo. E tem a terceira parte desse que compõe esse meditante mokshiano, é um líder carismático, que é a representação arquetípica desse ideal, da experiência da meditação e do próprio meditador. Acho que me fiz entender, né? Em conta para aula 1. Mas eu coloquei do outro lado, ou junto com ele, o que eu chamei de meditante siddhizeiro. Essa palavra siddhi vem de um texto bem conhecido do mundo do yoga, o Yoga Sutra, que tem no capítulo 3, uma série quase infinita, né, de poderes que todo meditante pode e vai adquirir ao longo do seu processo meditativo. E, para quem é do espiritismo kardecista, é uma espécie de mediunidade. Você vai adquirir uma série de poderes em quem medita. Está descrito ali, que é chamado de siddhis. Mas esses meditantes são considerados menores, inferiores, aborígenes, né? Porque eles não têm como meta moksha, que é o ideal. Eles não acreditam no ideal. Eles meditam para conseguir manipular as forças da natureza para a obtenção de questões práticas da vida vivida. Então, eu coloco a história da meditação no nosso encontro 1 com 2 personagens ideais.
E aí eu peço para você depois pensar qual deles você se encaixa, em qual espectro você está. Mais próximo desse meditante mokshiano que quer encontrar uma sabedoria ideal, aí o yoga é a fonte do autoconhecimento. O outro, se dizer, ele está em busca de resolver as tretas do dia a dia dele. Né? Aí você pensa em qual que você está, né? Em geral, o meditante que a gente mais conhece, ele está estruturado no ideal, mas tenta resolver diminuição de estresse, ansiedade, dor nas costas, percebe a contradição. Ontem nós vimos que não há uma definição do que é meditar. Né? Quando alguém pergunta, o que é meditar? Eu pergunto, mas qual? Qual das infinitas formas de meditar que você quer buscar uma meditação? Então, há meditações centradas em torno de métodos, escolas, linhagens, que as técnicas compõem este método. Mas também compõem um código moral, também compõem uma escritura. Agora, há uma meditação que não é a fonte do saber, mas é uma aliada para você entrar em contato com você mesmo, seu mal-estar, sua angústia, seus problemas, e aí tentar recontar a história sobre si mesmo. Parece parecido, mas é bem diferente. Um é a meditação definida como aliada, você estabelece um pacto de aliança com a meditação. Qual? Sei lá, qual que você quer encontrar. E o outro é uma meditação perfeita em si mesma, uma meditação toda pronta, que cabe você, então, só praticar diariamente, dedicar essa sese, que tudo vai se resolver. Então, qual que é a nossa hipótese aqui, né? Qual que é a nossa tese sendo desenhada? Há meditantes idealistas e há meditantes que operam na imanência. Há uns que operam, então, na transcendência desse mundo, outros que operam na imanência desse mundo, no devir desse mundo. E hoje eu proponho nós pensarmos em meditar e a sua eficácia, a eficácia, como um atributo humano. Então, não é uma meditação que pertence especificamente a uma cartografia sul-asiática, né? Ali eles produziram vários especialistas. Mas variando de cultura, de organização social, portanto, de organização de corpos também, do que eles afetam, de como eles percebem e sentem o mundo, haverá uma forma de meditar, Beto, específica desse lugar? Totalmente. Totalmente. Então, nós vamos propor aqui hoje, avançarmos um pouco na nossa conversa e pensarmos em meditações, em meditares, em meditantes que saibam mediar o mundo e não meditantes que tentam viver de forma imediata a ele. Portanto, exige-se, então, meditações micropolíticas, né, que ajam no mundo. Porque talvez você seja aquele meditante que entende que esse mundo produz vrits em você, então você tem que ir para um outro mundo. Você começa a meditar num fantasma, num lugar que não existe, numa metafísica. Dessa forma, nós podemos pensar que há uma estrutura estruturada que nos estruturam enquanto meditamos. Que meditar é um atributo humano. Você, uma baleia jubarte, o passarinho curió e o saci pererê, eles possuem uma estrutura que sempre que você dedica a focar sua atenção, ela é acionada. Dá uma respirada. Está querendo dizer, Beto, que há uma estrutura inata em nós que nos estrutura sempre que nós decidimos focar a atenção em unitasking e não continuar multitasking? Uhum. Então você percebe do nosso encontro de ontem que é indiferente se você medita na chama da vela, cantando 108 mantras Om, fazendo 1 hora de Surya Namaskar, há uma estrutura que vai ser operacionada a partir do foco da sua atenção. Sempre que você foca a sua atenção, uma área do seu cérebro, onde fica o corno do demônio, chamado córtex pré-frontal, ela é acionada. Vai me engolir aí, Laís. Quando você foca a atenção e não se desvia, como talvez alguns de vocês estejam aqui operando junto comigo, para onde ele vai? Eu estou meio confuso para onde ele vai. Você foca a atenção, né? Você quer saber, você direciona, você dispensa, vem comigo, que eu vou avançar. Você dispensa sua atenção a tudo que não está relevante para você agora, para o que você acha relevante. Então você tem uma opção de vontade, de volição, de optar voluntariamente a focar a atenção em alguma coisa
e se desligar de outra, certo, Beto? Opa, total, é nóis. Uhum. Quando você faz isso, numa prova de matemática, prestando atenção no que eu estou falando aqui, ou sentado no seu zafu, meditando em cristais e o incenso queimando, eu não estou sendo irônico, com o Osho cantando na sua cabeça, por exemplo, corte pré-frontal é acionado, é um pedaço de carne no seu encéfalo. Corte pré-frontal, quando é acionado, que ele é inundado de glutamato, não vai cair na prova isso, mas guarda. Ele aciona uma outra área, parece um pedaço de bacon, que vem aqui e vai até o sistema límbico, o tálamo, chamado giro cingulado. Não vai cair na prova. Então, quando eu foco a atenção, Beto, eu faço os neurônios do córtex pré-frontal funcionarem, que acionam o giro cingulado, mas quando essa dupla é acionada pela tua vontade, ela faz dormir uma área do sistema límbico chamado tálamo. Pô, Beto, mas o que o tálamo fazia que quando eu decido sentar para meditar, ou brincar com meu filho, ou sair para correr 10 km, o tálamo deixa de fazer? Ele é uma espécie de correio sensorial, ele é o SEDEX, é o mercado livre do seu corpo. Ele recebe todas as informações sensoriais do mundo, o carro da pamonha, o sol, a luz, a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, eu gritando aqui na tela de silício da sua cozinha, entra pelo maior órgão do seu corpo, que é a pele, tem neurônios sensitivos aqui, que percebem e afetam o mundo, neurônios aferentes e neurônios eferentes, neurônios que efetuam ações no mundo, e neurônios que aferem ações do mundo. Aí, engolindo aí! Pô, toma um café. Essa informação sensorial vai para a sua medula, sobe para o tronco encefálico, chega no tálamo e ele retransmite essas informações sensoriais para o resto do seu corpo. Então, Beto, quando eu foco a minha atenção, o mundo à minha volta e interno deixa de falar, ele começa a falar mais baixo. O carro da pamonha não vai parar de passar porque você resolveu meditar. Vai continuar, mas vai chegando mais devagar e baixo, com potencial de gatilho e estressor menor. Olha isso, já tem condições de explicar para o seu aluno, porque meditar de forma recorrente, e quem tem mais experiência, tem um menor potencial de estar no estresse crônico, em burnout, overtraining, estafa. Por quê, Beto? Porque você vai treinando, dessensibilizando o tálamo de disparar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e liberar cortisol. Por quê? Porque você tomou um distanciamento do mundo. Você aprende a distanciar do mundo. Pratyahara é o nome disso no yoga. Patanjali escreve isso no século II. Uma abstenção dos estímulos externos. Isso porque neurobiologicamente, o tálamo ele é desligado da tomada sempre que você foca a sua atenção. Mas é independente do objeto que eu foco a minha atenção? É independente, mas claro, né? O corpo de Laís não é o meu corpo, né? Então, dependendo do objeto que ela vai escolher, vai prender mais ou menos a atenção dela. Pegou? Eu sou convertida ao budismo Mahayana. Os signos que envolvem o budismo Mahayana me encantam. Então, o que tu acha que vai te prender mais atenção na hora de meditar? A técnica de vinda, Joana, do budismo Mahayana? Ou você meditar com um mantra sagrado que vem do hinduísmo? Sacou? Tá pegando a ideia? Então, o objeto é indiferente? É indiferente. Mas, como nós somos corpos singulares, haverá um objeto que é mais sagrado para você, mais interessante, tem mais significado. Tamo junto até aí, né? Não tenho tempo para ficar muito nisso aqui, não. Lá no curso que nós vamos fazer a semana que vem, da imersão, que é de graça, tio, de 10 a 13, eu tenho mais tempo para desenrolar isso aqui. Aqui é só uma pré-imersão. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi o negócio. A única coisa que eu preciso fazer é focar a atenção e já existe uma circuitaria neuroencefálica ou neurobiológica que é acionada. É isso que eu estou te falando, que é um atributo humano, Caps. Você é a baleia jubarte, um mico-leão dourado. E um bebê que acabou de nascer,
já tem essa circuitaria inata em você, tá entendendo, não? A minha avó, que era macumbeira, que nunca meditou na vida, ela já tinha essa circuitaria. Pô, Beto, mas por que que a gente nasceu com isso aí? Então, é por isso que existe Deus, né? Para explicar o que a gente não sabe explicar. Sei lá por quê, né? Há algumas respostas antropológicas de tentar explicar por que que a gente tem essa circuitaria, né? Por exemplo, imagine nossos ancestrais saindo para a floresta para coletar frutas para a galera lá. Então ali tem frutinhas vermelhas que são comestíveis e tem uma frutinha vermelha do lado bem parecida, mas ela é venenosa. Aquele que não está focado no que está acontecendo à volta e no que ele tem que fazer, coleta uma frutinha venenosa e mata todo mundo na caverna. Então nós somos herdeiros, Beto, daqueles atentos, né? Porque os desatentos morreram antes. Pegou o rolê. Nós somos herdeiros de uma circuitaria que herdamos de forma transgeracional e genética de nossos ancestrais. Atentos, à espreita. Porque os nossos ancestrais distraídos morreram ou tiveram que ser socorridos por aqueles que tinham uma atenção mais plena, né? Mais à espreita ao mundo. Esse é um tipo de explicação de por que nós nascemos já com essa circuitaria que nos auxilia a focar a atenção. Ah, Beto, mas por que tem tanta gente com ansiedade se isso aqui é inato em nós? Ah, entende. Essa é outra aula, né? Dá para explicar por que é a sociedade do cansaço, né? Você vai ler Byung-Chul Han. Porque você foi treinado a se distrair. E por que você é treinado a se distrair, Beto? Você me pergunta. Porque aí você consome, joga mais coisa fora e compra mais coisa e produz mais coisa, tio. Por quê? Porque é uma estratégia, certo, tio? É outra aula essa, né? Mas por que que nós temos um aparato inato em nós e a gente não usa? A gente precisa fazer um workshop para aprender a respirar por uma narina. Você tá entendendo isso? É fantástico, né? Então, há uma tecnologia que a gente pega o nome, dá o nome de meditação, atenção plena, sei lá o nome que você queira dar para isso, eu chamo de estar à espreita, que é inato em nós. Foca a minha atenção, corte pré-frontal é acionado. Ele aciona o giro cingulado automaticamente, você não precisa pensar nisso. Eu vou meditar e agora eu vou acionar. Então, você não está meditando. Você só precisa focar sua atenção e não se desviar. E a sua natureza faz o resto, tio. Tá entendendo que é fantástico isso? Para quem pegou nossa aula de ontem, é o que meu colega Roberto Cardoso chama de relaxamento lógico. É necessário relaxar o teu processo lógico para adentrar outras camadas de você mesmo. Então, o tálamo, que é uma espécie de correio sensorial, ele é desligado da tomada, hiperpolarizado, ele é inundado de GABA. E aí a ação dele, que é retransmitir as informações sensoriais do mundo para você, diminui. Então, com menor o impacto sensorial do mundo em você, você aumenta ou diminui sua atenção sobre si mesmo? Porra, aumenta, né, tio? Você aumenta, né? Então, quanto mais treinado, Beto, nesse processo, mais à espreita, mais atento a mim mesmo e às minhas ações, em tese, né? Em tese, né? Porque se você estiver operando sobre um meditar mokshiano, né? Em busca de uma meditação ideal, de uma experiência ideal que falaram para você, estava escrito num livro do século XII a.C., castrei você, né, tio? Dentre as infinitas possibilidades de experiência que você pode ter mediando o mundo, agora você começa a meditar em busca de uma experiência que alugaram um triplex na sua mente. Acho que eu me fiz claro, né, tio? Acho que eu me fiz claro, né? Por isso que a minha hipótese, a minha tese, que vem desde segunda-feira, é tentando costurar em você a ideia de você se desenfeitiçar dessas meditações da metafísica em busca de um outro mundo, que é um fantasma, que só abre um buraco no teu peito, de vazio, e você entra numa dívida infinita, para comprar mais um livro, para fazer mais um curso, para fazer mais um workshop, tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer, massa, faz. Mas, porra, não seja trouxa, né? Se um bagulho já é inato em mim, perceba só o teu exemplo de educação física, né? Porque hoje a educação física está bombando em mim. Andar. Andar não é inato em você. Se você não olha outros seres humanos andando,
durante mais ou menos 1 ano de uma janela sua de maturação, você não se desloca no planeta. E o cavalo, Beto? O cavalo já nasce correndo, já nasce com esse programa. Então você entenda, tio, o que eu estou querendo dizer aqui para você. Essa estrutura estruturada que nos estrutura, que chamamos hoje com um nome, com a denominação meditação, é inato em você. Mas andar, a marcha, não é. Para você ver o como é importante a meditação em nossa vida. Pegou, tiozão? Qual? Ah, é diferente, né? Tem um monte aí para você escolher qual. Qual que se compõe melhor contigo? Então, vou repetir. Meditar não é inato em mim, né, Beto? Eu tenho que, durante 1 ano, aprender olhando outros a andar. Uhum. E meditar? Então, meditar você não precisa, né? É só treinar. É tipo gesto natatório. Pega um bebê e joga na piscina. Ele vai morrer. Mas ele vai morrer assim, ó. Em gestos natatórios, porque nós somos descendentes de mamíferos aquáticos. Não, mas por que o bebê não sabe nadar? Ele sabe nadar, mas ele tem que aprimorar a técnica dele, tá ligado? A gente desenvolveu o crawl, costas, peito, borbola, sei lá o quê. Sai na Filipina. Quem já contou muita raia sabe o que eu tô falando. Então, existe uma estrutura em mim, Beto, que me capacita a desenvolver melhor a minha atenção. Uhum. Então, por que eu sou tão desatento? Tenho um transtorno de, sei lá, de atenção. Já falamos, né? Porque é uma estratégia, né? É uma estratégia. O capitalismo neoliberal, ele lucra mais do que você sendo tolo, certo? Como que eu posso explicar isso melhor? Você sendo tolo, você contribui mais para o sistema do capital. Então, meditar, Beto, ele é um processo anticapitalista por natureza, né? Pegou o rolê, né? Essa é a aula de amanhã. Na verdade, na sexta. Novas perspectivas. Você que está aqui no Instagram, daqui a pouco eu vou encerrar isso aqui, vou abrir para perguntas para a galera que está aqui no Zoom. Se você quiser vir continuar esse bate-papo com a gente aqui, tem o link no meu story. Vem para cá, é de graça. A gente pode conversar aqui por um tempinho maior, tá? Eu vou continuar aqui, amarrar um pouco mais essa explicação para vocês, mas aqui, direto do Zoom. Então eu te espero você desligar aqui e entrar aqui no Zoom para a gente continuar nosso bate-papo. Fechou? Até mais, gente. É porque aqui fica só nós, né, ladrão? Então, se existe uma... Até o mudo fala um pouco mais devagar até agora. Se existe uma estrutura que nos estrutura, que a gente vai dar um nome de meditação, não é uma questão de você aprender a meditar. Você não precisa aprender a meditar. Cada um de nós já nasceu sabendo meditar, que é diferente do que é andar. Andar você tem que aprender. E há diversos tipos de marcha, né? Há diversos tipos de marcha. Há diversos tipos de jeito de nadar também, não é? Então, também existem vários jeitos de meditar, não é? Ontem nós demos uma definição operacional da meditação de um sul asiático, Brahma, né? Sacerdote. Mas qual é o melhor encontro meditativo de técnica para o corpo do Tiago Martins? Talvez não seja o mesmo da Juliana Brandt. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, para a gente avançar, não há uma técnica que é infalível, não há uma escola que é perene, absoluta, perfeita em si mesma, e muito menos, Bruna, há um saber que advém da meditação. Não há nenhum saber contido no processo meditativo. A meditação como um aliado faz Joana, em processo meditativo, tomar um distanciamento prudente e adequado dos ordenadores de realidade que compõem Joana, entender-se como Joana, que foi formado papai e mamãe, a escola, o hospital, a empresa onde trabalha. Ela vai organizando Joana. Minha mãe me lembra todo dia que eu sou Roberto Serafim Simões e filho dela. Ela todo dia me atualiza. Então, há muitas pessoas que vêm te atualizando de quem você é. E você acaba acreditando que você realmente é um ser a priori. Isso não. Nós estamos constantemente mediando o mundo na formatação de quem nós pensamos ser. Então, você não tem ansiedade, você está com ela agora. Eu não sou ascendente, Capricórnio, Lua e não sei o quê. Eu estou assim agora.
Que até na astrologia você muda com o bagulho do ascendente, dependendo da idade, blá, 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 blá. Júpiter retrógrado, você também não se altera. Tá? Você também vai modificando. E olha lá, se você for para a astrologia védica, que não é a nossa ocidental, você muda até de signo. Isso faz isso ser menor, Beto? Não, não, só estou falando só que é múltiplo, né? Então, meditação como um atributo humano nos faz nos livrar de alguns delírios, né? Meditar que nos auxilie a mediar mundos internos e externos, micro e macro políticas, ao invés de viver de forma imediata, esperando algo a priori que alguém inculcou em você que você tem que ser. Essa que é a grande sacada. Meditar para entrar em contato com os meus afetos, com o que me afeta e como eu afeto o mundo. Enquanto você estiver distraída e distraído, tentando alcançar um Luna que algum livro de um macho do século II a.C., numa sociedade misógina, falocêntrica, patriarcal, disse para você experimentar, olha só que contradição, você passa a vida sendo uma mulher latino-americana querendo ser igual a um homem indiano do século V a.C. Tem alguma lógica isso? Não tem nenhuma lógica isso. Então é para jogar tudo fora, Beto? Não, não. Começa a fazer o que tem que ser feito, mediar mundos. Mediar mundos. Entender o seu corpo em contato com a meditação mahayana, do Zen budismo, ou da sua escola de yoga, e perceber como isso te afeta. E aí é bem simples, eu vou para a finaleira aqui. Há afetos, Spinoza é irritantemente simples. Há afetos, há sensações, percepções, tesões que te movem, que compõem com você, aumentam a sua potência, fazem você se sentir mais alegre, e há encontros que decompõem com você, entristecem você, produzem impotência. Ah, meu, quais são os afetos que me encontram? Se você não sabe quais são os encontros que fazem você se sentir alegre e potente, gente, você está com o corpo anestesiado. É, mas é isso mesmo, está com o corpo anestesiado. É isso que eu estou gritando aqui. Eu estou tentando chacoalhar. Porque enquanto você estiver em busca de um ideal de meditação e de uma meditação ideal, a experiência, você anula o que você sente para tentar alcançar alguma coisa que não existe. Então, a partir de agora, Joelma Pereira vai fazer a mesma prática de meditação, não muda nada, sentada, dançando, sei lá o quê. Mas agora ela tomou um distanciamento e começa a um trabalho de aumento de percepção sobre si mesmo. Porque entenda, Tiago Martins, há sensações e há percepções. Não é a mesma coisa. Sensações é um fluxo que não tem nome, é assignificante. É quando a aluna fala, tá sentindo o quê? Ela fala, nossa, é muito forte, Vocês lembram? Você não consegue falar? Ou quando o teu professor pergunta, como é que foi a aula hoje de yoga? Você fala, nossa, foi uma delícia. Não consegue, porque é um fluxo sensorial assignificante. Produziu algum afeto, mas tu não conseguiu nomear. A percepção é quando você nomeia um conjunto afetivo, um conjunto de sensações. E aí você dá nome para isso. Nossa, Beto, sua aula tá um tédio. Olha só, um fluxo de sensações, e aí você junta isso e constrói uma percepção, que é única, é sua, né? É só sua. Pensa no gosto da maçã. A gente come a maçã, e aí eu pergunto para a aluna, qual é o gosto da maçã? Ela fala, é doce, parece com pera e é molhadinho. Tenta imaginar a Tamara vindo de Marte, o corpo dela nunca experienciou nada no planeta Terra, e você fala doce, e ela fala, oi? O que é doce? O signo doce, Joana, vem que essa parte é difícil. O signo doce não representa catso nenhum no corpo da Érica Magalhães. Está entendendo isso, né? Você não nasceu com as percepções prontas e nomeadas. Você foi aprendendo com o papai e mamãe. Até os 4 anos, mais ou menos, você tem certeza que o corpo da sua mãe é o seu.
Demora um tempo para você perceber que existe a mamãe, e existe você, e depois o papai. O papai não precisa ser uma pessoa, a mamãe pode fazer o papel de papai também. Espera aí, Beto, me dá uma confundida nisso aí. Mas é fácil. É fácil. Tem o seu corpo encontrando outros corpos. Ah, mas eu tô parado, eu não encontro ninguém. Não, o ar te encontra, a gravidade te encontra, o vento te encontra, a luz te encontra, o escuro é corpo. O que eu falando é um corpo sonoro, corpo auditivo. São corpos que te encontram. E que é carreado de sensações. Não é só o que eu estou emitindo aqui. A minha fala adentra corpos de vocês de formas absolutamente singulares. O que Tiago está tirando de percepção do influxo sensorial que eu estou jogando é só ele. Então, Beto, tem um monte de coisa que passa por mim despercebido, só sensações. Porra, deixou o tio feliz pra caralho, é? Então há um mundo que me atravessa e que me movimenta e que produz pensamento que me deixa com raiva, com tesão, com ódio ou com bem-aventurança, mas eu não tenho a menor puta ideia do que é. Opa, pegou o rolê. E a meditação, Beto? Ó, você toma um distanciamento, para de viver de forma imediata, reativa, reacionária, e passe, então, a construir um espaço, a dilatar o tempo, o espaço, para aprender a mediar melhor o mundo que vem te atravessando e te levando para lá e para cá, igual um joguete. Pegou ou não? E aí você não tem, o que você não sabe o que está acontecendo, você é uma alienada, é a vidya no yoga. Aí já está alienado e começa a achar que é você que é o culpado, é você que é o culpado, é aquilo que é o culpado, eu sou o culpado, com um amor neurótico. E em meditação, o que acontece, Luna? Você toma um distanciamento, peraí. Eu tô repetindo esse movimento há 15 anos, tá ligado? Mudam os corpos, mas eu continuo nessa esteira. Olha que bonito, ó. Olha como há uma clínica aqui, uma clínica política, em potencial nas práticas meditativas, absolutamente subutilizadas. Porque, em geral, você medita para buscar, estou retomando para entrar por osmose, uma experiência que te disseram no curso do Vedanta, no curso do Tantra, no curso do Yoga Sutra. Não, eu tenho que viver em não violência, porque a não violência... Você tá entendendo? Tô falando pra você não viver violento, mas assim... se eu te der para você ler Frantz Fanon, certo? Ele vai construir 2 capítulos inteiros a favor da violência, que não há como você se sair do jugo colonial sem violência. Frantz Fanon, tiozão. Eu não sei quem é. Óbvio que não, você não sabe quem é. É uma estratégia também você não saber quem é Fanon. Você não sabe nem quem é Paulo Freire. E vai fazer curso de didática, né? E vai fazer curso de didática de meditação. Né? Nunca leu Paulo Freire, mas tá lá fazendo curso de pedagogia. Yoga educacional, sei lá, algum outro delírio. Se não tem Paulo Freire lá, você tá fazendo o quê? Então, meditação, Beto, ele abre infinitas possibilidades, né? É claro, né? Porque você está encontrando outros corpos, o tipo de sensações e percepções que você tem é só o seu corpo que pode ter. Como é que eu vou saber? Então, meditação, finalizo aqui, só diz respeito a você. Não é lindo isso? Ninguém vai conseguir dizer como você deve perceber o mundo, né? Isso que eu chamo de uma meditação como um aparelho de captura. Ele te captura. E você começa a passar a desejar o que disseram. Não é, às vezes não é nem por maldade, é que a pessoa também está alienada, orbitando em torno de uma metafísica, de um ideal. Abro para questões de vocês agora, fiquem à vontade, tá bom?